também. O Vitor Neves está dizendo, PCO, Partido Marxista Polemista, brincadeira, Rui. E aqui tem uma última questão, e vou pedir para que seja a última mesmo, essa aqui, a decadência ideológica atual. Né? Você falou que a esquerda retrocedeu. É a expressão da própria decadência burguesa ou a implementação de uma estratégia política do imperialismo? É o imperialismo que enfraquece culturalmente a esquerda, ou a esquerda, na verdade, ela se emburrece ou entra em decadência em razão da própria decadência burguesa, a decadência dos meios de aquisição de bens culturais, enfim? O problema é o seguinte, a democracia burguesa, não a democracia burguesa ideal, a que existe de fato, por exemplo, nos Estados Unidos, ela atravessa a maior crise da sua história, né? Veja-se que o Partido Republicano foi liquidado por dentro pelo Trump, né? E o Partido Democrata não consegue nada. Assim, suando muito, ganhou essa eleição com um candidato tradicional direitista. Quer dizer, há um esfacelamento desse regime político, uma decadência completa, eles já não conseguem mais. Vamos ver o que acontece na eleição francesa, né? Eu acho que o Macron provavelmente vai ganhar, mas nós vamos ver que a situação vai ficar muito feia. Na Alemanha nós já estamos vendo, na Espanha a extrema-direita está ganhando terreno. Então o que acontece? A burguesia está percebendo que ela não consegue controlar a situação através dos métodos pseudo-democráticos tradicionais. Então ela está apelando para uma ideologia antidemocrática. Quando as pessoas vêm aí e tiram do túmulo, né, uma pessoa como Karl Popper, que não podemos tolerar os intolerantes, né, já significa que a democracia está super comprometida, a democracia tradicional. Né? O Popper é um homem da Guerra Fria, um homem em que os Estados Unidos estavam tentando impor uma ditadura para se salvar do comunismo. Então, eu acho que a esquerda, como ela está muito atrelada ao imperialismo, ela vai entrando nesse negócio antidemocrático. Né? E qual é o futuro disso daí? Né? O pessoal fala do nazismo, da Alemanha, mas na verdade ninguém se dá o trabalho de estudar a história da Alemanha e do nazismo. Antes que o Hitler chegasse ao poder, os chamados democratas, que na verdade não eram democratas coisa nenhuma, como os de hoje também não são, eles foram tornando o regime político alemão da República de Weimar cada vez mais antidemocrático. Né? Trotsky, que foi a pessoa que analisou isso aí com muita lucidez, falou: o que nós temos na Alemanha hoje é um regime bonapartista pré-fascista. Esse negócio de proibir o nazismo, esse negócio de proibir as pessoas, de proibir o outro, de proibir a direita, isso daí é a conformação desse tipo de regime, que é um regime de passagem, de transição para o fascismo. A hora que a burguesia perceber que ela não consegue administrar a situação, ela vai lançar mão do fascismo. E ela está mostrando que ela está caminhando por isso com os ataques contra a democracia tradicional. Lei patriótica, censura de vários tipos, o que está acontecendo nas redes sociais e tudo mais. Né? Na Alemanha também eles faziam isso a pretexto de que os nazistas faziam muita estripulia, então eles iam fechando o regime. Mas no final das contas eles pegaram o nazismo e colocaram no poder. É difícil para a maioria das pessoas entender isso daí, porque as pessoas não têm uma formação política profunda nessas coisas. Mas eu aconselho todo mundo que está discutindo o problema do nazismo, do fascismo, da democracia, a ler um livro que, na minha opinião, é um dos melhores livros de política que já foram escritos até hoje, que é Revolução e Contra-Revolução na Alemanha. Ali nós vamos ver como é que foi se preparando a tomada do poder pelo fascismo. Né? Eu acho que os sinais são muito negativos, né? E que o que a burguesia está fazendo é uma declaração de falência. Está decretando a falência da democracia. E depois da falência da democracia, ela não vai embora para casa. Ela vai lançar mão de regimes de força de tipo fascista.
Muito bem, Rui. Então, só para complementar, o livro que você recomendou é do Friedrich Engels, Revolução e Contra-Revolução, é isso mesmo, né? Não, é do Trotsky. Tem dois tem livros aqui com o mesmo Engels nome. também. O Engels tem esse livro também. Tem um livro com o mesmo título. Então, O do Engels é sobre a Revolução Alemã de 1848. O do Trotsky é sobre a época do nazismo. ok. Então, perfeito. Então, fui procurar aqui na Amazon para mostrar. Então, Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, de Trotsky.